Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora pastora Márcia Teixeira para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª Sessão Extraordinária, em 10 de maio de 2007. Prezados senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, e Rubens Andrade, a convite. Tá certo isso? Às 19h18, com a presença dos senhores vereadores Aspásia Camargo, Átila Nunes Neto, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, Ivan Moreira, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Nadinho do Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Paulo Serri, Pedro Porfírio, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rubens Andrade, Sami Jorge, Silvia Pontes e Tereza Berg. 26. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente. Encerra-se a sessão às 19h42. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é a senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadora Luísio de Freitas, presidente dessa mesa, senhores vereadores, funcionários dessa casa, aqueles que estão ao alcance da minha voz, eu faço uso dessa tribuna no dia de hoje para ficar registrado nos anais dessa casa o meu posicionamento mediante a sessão de quinta-feira. E eu queria deixar aqui registrado, sendo uma mulher de Deus, uma pastora, uma vereadora, o meu posicionamento em relação ao projeto de lei que estava sendo discutido com a parada do orgulho gay. Não tive uma oportunidade, mas faço uso na sessão de hoje. E eu queria deixar aqui claro o meu posicionamento que a parada gay, isso não é orgulho para mim. Nós temos falado que nós amamos os homossexuais, amo muito os homossexuais, mas não amo o homossexualismo. Eu quero deixar aqui registrado que, inclusive, nos nossos trabalhos, nas nossas igrejas, muitos homossexuais nos procuram para pedir oração, para saírem dessa vida, que são depressivos, são tristes, e eles querem sair dessa vida, assim como nós fazemos um trabalho de ação de cidadania nas comunidades, e os traficantes nos procuram e nos pedem oração para saírem dessa vida, porque eles não querem essa vida para os seus filhos. E eu quero deixar registrado
que nós vamos nos orgulhar, sim, quando nós vermos a nossa cidade sem justiça social, com o direito de as famílias, com o direito de irem e virem com segurança, sem essa desordem urbana, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes com a educação merecida. Aí nós vamos nos orgulhar. Eu não acho que nós devemos usar esse plenário, essa Casa de Leis, para serem discutidos assuntos que nós não vamos ter orgulho de ficar registrada essa parada do orgulho gay no calendário oficial do município. Nós devemos, sim, discutir projetos aqui nessa casa de tanto interesse, de tanta reivindicações que nós ouvimos do povo sobre educação, saúde, segurança, urbanização, como eu tenho ouvido e como eu tenho chegado junto ao Executivo e sendo voz daqueles que nos pedem, que não têm voz. Eu tenho batido nessa tecla junto ao prefeito, junto ao Executivo, sobre moradias decentes. E como vereadora que sou aqui nessa casa, eu tenho me esforçado muito para cumprir essa responsabilidade com muita seriedade e com muito empenho, porque nós somos representantes do povo e é preciso muita seriedade. Eu quero ver, sim, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, todo cidadão carioca, desfrutarem dos seus direitos e também eles cumprirem os seus deveres. Então, eu deixo aqui registrado o meu posicionamento e não vou abrir mão desse meu posicionamento. Como uma mulher de Deus, uma pastora, uma representante do povo, deixar isso bem claro, que não é orgulho para mim ter essa parada de gays sendo oficial no calendário do nosso município. E eu aproveito também, usando essa tribuna, eu estava lendo uma matéria muito triste no sábado, e eu queria deixar também registrado, com tantas dificuldades que a nossa cidade tem passado, esses momentos de violência que nós temos visto, está aqui como manchete do jornal no sábado. Assim o carioca anda de ônibus em áreas de conflito. O pânico da bala perdida. Mães aqui sentadas nos corredores dos ônibus, guardando seus filhinhos. Aqui, tristeza. Vereadora Andréia. A mãe aqui sentada no chão do corredor do ônibus, guardando seus 2 filhinhos, outras mulheres deitadas no corredor do ônibus para se protegerem. Então, queridos vereadores, esse lugar aqui, e nós fomos eleitos pelo povo para elaborar, para legislar sobre o povo, elaborando leis que o povo precisam ser beneficiados. Segurança, educação, saúde.
E eu não tenho perdido a esperança. Eu não tenho desistido. Tem sido difícil ser vereadora, aceitar esse desafio, que quando eu tenho um desafio na minha mão, para cumpri-lo, eu faço com todo esmero, com todo zelo e com muita responsabilidade. E eu tenho verdadeiramente sido voz desse povo que está sofrendo. Estou sofrendo junto com esse povo. E aproveitando também a oportunidade, eu quero agradecer ao prefeito, ao executivo. Na gestão passada, quando fui presidente da Comissão de Educação e Cultura, uma das nossas reivindicações, junto ao executivo, foi o projeto de lei para ser instituídos planos de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da educação. Isso foi uma das nossas reivindicações. Fomos mediadora entre o CEP e os representantes da educação, junto à secretária de Educação do município. Fizemos aqui uma audiência pública, onde o nosso objetivo eram essas reivindicações. E já foi agora, já enviado essas reivindicações para essa casa aqui, e eu quero agradecer, porque eu me fiz parte e entrei nessa luta pelos educadores. Eu quero agradecer a essa oportunidade de ficar registrado o meu posicionamento nos anais dessa casa, e quero que meus nobres colegas também se esforcem para serem voz desse povo que está sofrendo aí. Eu quero terminar dizendo que Deus abençoe muitíssimo a cada um de vocês. Próximo vereador inscrito, nobre vereador Átila Nunes, que tem 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, senhoras e senhores presentes. Eu queria aqui registrar a passagem no dia 13 de maio, domingo agora, não só do Dia das Mães, mas também o Dia do Preto Velho, um dia muito importante para os cultos afro-brasileiros. É o dia da abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, que se convencionou comemorar nesse dia, no dia 13 de maio, o Dia dos Pretos Velhos, aquelas pessoas sacrificadas durante o tempo da escravidão e que mais tarde se manifestaram ou se manifestam através das religiões brasileiras. No dia 11 de maio, na sexta-feira passada, nós fizemos uma linda cerimônia aqui nessa casa, com a presença de vários centros, vários líderes umbandistas e candomblecistas, para homenagear essas lideranças que muito brigam para manter essas religiões vivas, essas tradições vivas, essas liturgias vivas. E no dia 12 e no dia 13, nós fizemos uma comemoração, vamos dizer assim, litúrgica, uma celebração de fato, na Praça de Uaíba, em Campo Grande. Celebração essa que resgatou uma tradição de mais de 20 anos, quando na época ainda, na década de 70, havia uma grande reunião que acontecia na Praça de Uaíba, em Campo Grande, para celebrar essa data que é tão importante para essas religiões. Na ocasião, dezenas e dezenas de centros se reuniam e faziam uma grande festa em Uaíba. Com o tempo, essa celebração ela foi se perdendo por dificuldades governamentais, desinteresse dos prefeitos e governadores que vieram desde então. E esse ano, pela primeira vez em mais de 25 anos, nós voltamos a resgatar essa celebração, que aconteceu começando no dia 12 de maio, no sábado, e terminou no dia 13 de maio, onde tinham diversos centros reunidos, centros esses que participaram de toda a celebração. Emocionou, a presença desses centros emocionou os moradores que foram, que compareceram, pessoas de todo o Rio de Janeiro. Nós tivemos centros, inclusive, de outros estados, de outros municípios da cidade do Rio de Janeiro.
Agora, eu vim nessa tribuna aqui para agradecer todo mundo que participou e que de alguma forma apoiou esse evento, principalmente do ponto de vista governamental, já que a responsabilidade sempre foi colocada em cima da prefeitura, do governo, o desinteresse deles por essa comemoração. Então, eu não poderia deixar de agradecer o apoio do prefeito César Maia, que, de forma completamente laica, já que esse termo hoje está tão sendo utilizado, mas sem preconceito, apoiou a celebração dessa festa através de recursos. O secretário Ricardo Macieira, que da mesma forma agilizou a liberação da emenda que eu fiz no final do ano passado, justamente para a gente celebrar essa data. As pessoas, o Márcio, vice-presidente da Conlurb, que nos apoiou na limpeza do local, da Praça de Umaíba, que estava completamente depredada, pichações, agressões de todo tipo, enfim. A gente teve uma recuperação daquela praça, que também é um dos legados que a festa deixa. Ao secretário Cerruti e ao superintendente regional da Rio Luz, daquela região ali, que nos apoiaram também, dando todas as condições operacionais. E ao subprefeito Jonas, que nos apoiou integralmente, subprefeito de Campo Grande, que não nos faltou em nenhum momento. Inclusive a estátua do Preto Velho fica guardada na subprefeitura. E no dia da celebração, somente naquele dia, somente naquelas 24 horas ou 48 horas que há a celebração, a estátua é levada para a praça. Enfim, foi uma festa muito bonita, um resgate muito importante, não só para essas duas religiões, não só para o Candomblé, não só para a Umbanda, como para a cidade do Rio de Janeiro. Não negar suas raízes, reconhecer suas raízes e, sobretudo, reconhecer o esforço de todos aqueles que um dia morreram trabalhando nesse lar, trazidos da África, para tanto enriquecer o nosso país e para tanto enriquecer a nossa cidade. Presidente, muito obrigado a todos, boa tarde. Próximo vereador inscrito, o nobre vereador Rogério Bittar, que dispõe de 10 minutos, Rogério, desculpe. Aqui presente. Ocupo essa tribuna em razão da quinta-feira passada sobre o projeto que inclui a Parada do Orgulho Gay no calendário oficial do município do Rio de Janeiro. Um projeto muito polêmico do vereador Mário Del Rey, que já não se encontra mais nesta Casa de Leis, e que na semana passada nós tivemos incluído por meu pedido. Eu pedi para que desarquivasse esse projeto, porque é praxe dessa casa, os vereadores que não se reelegem, automaticamente seus projetos são arquivados. E através de requerimento, algum vereador que sinta o interesse daquele projeto de lei ser votado, ele peça que esse projeto seja desarquivado. Então, o projeto Mário Del Rey, que estava arquivado desde 2005, eu pedi o desarquivamento agora em 2007, e ele automaticamente, como foi através de um requerimento, ele entrou em pauta. Não foi nem preciso que eu pedisse para incluir na ordem do dia, uma vez que, por ser requerimento, ele automaticamente se inclui. Mas, como ficou muito polêmico na quinta-feira passada, eu próprio não tive a oportunidade de defender esse projeto de lei do vereador Mário Del Rey, em função de, ficou polêmico o projeto, muitos vereadores debateram o assunto e o tempo se estendeu, nós precisávamos de, mais uma vez, fazer outras extraordinárias para se aprovar outros projetos e não tive a oportunidade de defender. Então, eu ocupo essa tribuna exatamente para que eu possa fazer essa defesa. Esse projeto ele tem um cunho social muito importante, uma vez que na história da humanidade, todos os governos que agiram sobre influência de preconceito, agiram com questões de ordem de preconceito, não foram governos com certeza bem-sucedidos. Nós temos exemplos aí dentro da humanidade, o próprio governo nazista na Alemanha, os governos fascistas que se instalaram e, consequentemente, tivemos a Segunda Guerra Mundial.
Então, o fato de hoje termos o debate sobre o homossexualismo é muito importante, uma vez que ele sempre virou um tabu. O homossexual, tanto a questão do homossexualismo quanto a questão do aborto, sempre foi um tabu, é uma questão que estava acima do bem e do mal e que ninguém queria debater. A partir do momento em que se isso vem a público para querer se debater, a gente avança como democracia, avança como cidadãos, porque não existe nenhum outro movimento no mundo que consiga colocar 1,5 milhão de pessoas nas ruas. A gente só pôde ver agora com o Papa. Em São Paulo, o Papa juntou 1,5 milhão de pessoas. Um outro movimento com um só objetivo, que é a questão da parada gay, juntar 1,5 milhão de pessoas, de hipótese nenhuma pode ser esquecido por parte dessa Câmara Municipal. Não existe nenhum outro movimento que junte esse número de pessoas. Essas pessoas não estão lá fazendo qualquer tipo de besteira, pelo contrário, as pessoas que estão ali se manifestando, elas estão vendo sim, são militantes realmente pela causa e acredito, e eu tenho certeza que a questão do debate que está sendo travado nessa casa vai ser muito importante para que a gente cresça. Até o vereador Jerominho, que foi muito contundente em suas críticas, eu tenho certeza que ele vai poder reavaliar ou manter suas posições. É assim que se trava os debates dentro dessa Casa de Leis. A democracia, ela se constrói exatamente dessa forma. Mas eu tenho certeza que o vereador Jerominho, assim como outros vereadores que se posicionaram contra, vão ter oportunidade também de reavaliar suas posições, uma vez que quase retorna ao arquivo. Uma parte. Eu vou ceder uma parte, só um minutinho. De 4 comissões de mérito, só uma deu parecer favorável, que foi a do Orçamento e Finanças do vereador Jorge Felipe, enquanto outras 3 deram parecer contrário e quase esse projeto vai para o arquivo em definitivo, o que seria para esta Casa de Leis, ao meu ponto de vista, muito triste e com certeza nós teríamos que explicar muito a toda a sociedade. Vou ceder aqui uma parte ao vereador Jerominho. Meu nobre companheiro Bittar, queria dizer que não foi crítica a ação do meu companheiro, não foi crítica do grupo gay, mas crítica para o ato, que é a passeata. A passeata, ela reúne todo aquele pessoal e eles fazem aquela cena de beijo na boca, homem com homem, mulher com mulher, que eu acho que isso é um mau exemplo para as criancinhas, para os homens. Como é que nós, como pai, avô, vamos responder ao neto, a criancinha pequena, que pergunta: papai, eu vi aquele homem ali beijar na boca do outro. Por que ele está beijando? É porque... O que eu vou falar para o meu neto? Porra, eu acho que os gays não precisam estar demonstrando, beijando na boca, abraçando, em passeata, fazendo um monte de... É isso, Rogério, entendo a tua posição, entendo a do Jorge Mauro, que é a favor também da passeata gay, de todos vocês que são a favor da passeata gay. Só acho que deveria haver mais consciência dos gays. Porque os gays não estão nem aí, eles querem mostrar que dão beijo na boca, beijo de língua, beijo de tudo. Pô, e eu não estou aqui, não tenho nada contra os gays, tem até alguns gays amigos meus, que eu considero muito, são inteligentes, têm outras qualidades, mas eu tenho contra esse ato de passeata, que a passeata tu pode ver, vai lá assistir se ainda não assistiu, você que acordou o projeto, tu vai ver um homem beijando na boca do outro. Eu não acho isso bonito. Eles façam isso escondido, dentro de um motel, dentro de um apartamento, de uma casa, porque como é que uma criancinha, o vereador Jorge Mauro falou assim, não, eu dou uma educação para o meu filho, que ele vai entender isso. Na cabeça de criança, Jorge Mauro,
Não há entendimento para essas coisas, não. E há da tua, que já é um homem feito, que não é gay, que não quer ser todo. Está entendendo? Agora, na cabeça de crianças vai ver aquilo bonito. Um homem beijando na boca de outro. Essa é a questão, Bittar, mas eu entendo, compreendo a tua representação para isso. Compreendo a do Jorge Mauro e de mais alguns companheiros, mas não entendo a gente passar pela Câmara de Vereador aqui durante a nossa vida, e na nossa vida surgir essa situação com a responsabilidade que nós temos com as criancinhas, a gente permitir a passeata gay com beijo na boca, de língua e tudo de homem e mulher. Vereador Jeromim, eu compreendo a sua manifestação, mas sinceramente não entendo, até porque, do meu ponto de vista, alguns adeptos do homossexualismo com certeza podem até se exaltar durante a parada gay, o que eu confesso também, aqueles que se exaltam, né, se entusiasmam, também confesso de não ser a melhor atitude, mas eu sinceramente já presenciei casais heterossexuais que também se exaltam no meio da rua, né? Inclusive, durante o carnaval, a gente desfilando em bloco, tanto no Bangui, que hoje mas é uma coisa normal, Bittar, mulher e homem... mas não no meio da rua, né? Como a gente acaba... Não é muito saudável, sinceramente. Eu me sinto muito constrangido quando eu passo com minha esposa e vejo um casal no meio da rua se atracando e acabando concluindo atos sexuais no meio do público. Então, eu acho que a sua manifestação, a questão de ter pudor em assistir um casal homossexual também tem a ver com do heterossexual, que muitas das vezes ali fui nascido e criado em Bangu, no centro ali, no Largo de Bangu, os carros ficavam com vários movimentos, enfim, que você poderia, passando por ali, presenciar atos sexuais de pessoas, casais heterossexuais, e que não tinham vergonha e acabavam concluindo seus atos sexuais no meio da rua, em cima de um carro. E isso também me constrange, assim como também vai me constranger ser um casal homossexual, mulher com mulher, homem com homem. Então, compreendo a sua manifestação, ela atinge as criancinhas, tanto os hétero quanto os homossexuais. E agora eu tenho certeza que nós não podemos deixar de debater essa questão. Eu acho que é uma questão polêmica, sim, mas ela de forma alguma deve ser esquecida por essa casa. Estava arquivado esse projeto e eu tive a oportunidade agora desse ano de retirar esse projeto do arquivo e porque a gente possa travar o debate. Passo a palavra aqui, cedo à parte, para o vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, eu queria dizer, Jeromim, que eu entendo a questão que Vossa Excelência coloca. Eu também fico chateado quando a gente vê eles se agarrando pela rua, por mais que nós temos uma formação, né, mais rigoroso. Mas eu queria dizer, Bittar, que coisa que mais chocou e aconteceu, e ninguém falou nada, foi a passeata que teve aí em defesa da maconha. Não, estou falando das pessoas. Isso para mim é uma coisa pior ainda, no momento que nós estamos combatendo a criminalidade. Mas entendo também que a mídia, que a televisão, hoje, invade mais os nossos lares, ela demonstra. Não é de hoje que ela vem demonstrando, né, através de uma televisão, todo mundo vê, que é uma realidade. E as coisas que são realidade, a gente tem que ficar sempre atento. Até para dizer, eu acho que a gente tem que dizer, a passeata vai ser em determinado lugar, o prefeito se manifestar. Por exemplo, tem passeata gay, né? E Orgulho da Parada Gay em Madureira. Então está em Madureira, já tem data, tem aquilo tudo. Agora, por outro lado, entendo Vossa Excelência, mas ao mesmo tempo, eu sou solidário ao companheiro vereador, quando ele frisa, nós não podemos saciar essa discussão, tem que passar pela Câmara, né? E segundo, Jeromim, o autor do projeto ele não foi reeleito porque ele deve ter sido um mau vereador,
a população não entendeu, mas eu vou ser reeleito. Acredito que eu trabalho, acredito que eu estou dentro das comunidades, acredito que Vossa Excelência será reeleito pelo trabalho que vem deduzindo. Agora, Bittar, eu vejo que isso é uma questão que nós temos que discutir, né? Nós abrimos uma discussão, eu acho que cada um está colocando a sua posição, né? Respeito a posição do nobre vereador, mas queria dizer que são coisas que não passam. Às vezes as pessoas colocam uma questão da igreja, aí é uma questão da igreja. Não, Vossa Excelência, como mim, coloca dentro de uma moral da família. Eu, por exemplo, queria dizer o seguinte: quando o plenário estiver com 50 vereadores, nós temos que fazer uma colocação só, presidente, fica registrado. Quem não tem, vai levantar o dedo, quem não tem na família uma pessoa gay. Então, isso é uma realidade. A realidade, a gente está fugindo de uma realidade. Tem que saber, tem coisa que a gente fala assim, a gente está combatendo, mas dentro da nossa família mesmo já existe. Eu, por exemplo, não, na minha eu não posso dizer por alguns, mas eu vi, o que me faz a mudar de opinião, é que eu tinha um amigo muito próximo, queria deixar registrado aqui, que o filho dele tinha essa posição, e não conseguia falar com o pai, Jeromim, e ele veio a se suicidar, né? Por questão da família, pelo ser rigoroso, e ele se suicidou. Desse momento em diante, eu mudei meu pensamento, que eu também penso igual a Vossa Excelência, né? Deixa eu concluir. Então, acho que nós não devemos radicalizar. Eu sou a favor do que Vossa Excelência falou. Eu acho que tem que ter um lugar. Eu acho que a televisão não somos nós que aparece, né? Vossa Excelência está só preocupado com um beijo na boca. Então nós vamos cortar o beijo na boca na passeata. Vou concluir. Vamos cortar o beijo na boca da passeata. Ô Jorge Mauro, eu peço vou retornar para Vossa Excelência. Né? Eu acho que assim, a lei ela tem que valer para todos, tanto para o hétero quanto para o homo. Porque o Estado é laico, ele tem que absolutamente agir para a lei. Polêmico, é um projeto polêmico, vereador. Então nós Sim, estamos discutindo justamente por isso. Por isso Me mesmo. permita dizer que, por ser um projeto polêmico, nós estamos até discutindo aqui agora. Claro. O que eu estou falando, eu não tenho na minha família, não tenho nenhum gay, mas se tivesse também, a minha posição não mudaria. Porque o que eu estou falando, eu não sou contra os gays, porra. Eu sou contra os atos que nós vemos na passeata gay. A passeata é para quê? Qual é o entendimento? Orgulho gay, aí o cara vai e beija na boca. É isso que eu estou falando, é só para isso, a passeata é só para isso. Eu não vejo nenhum outro ato de importância na passeata gay, é para eles darem beijo na boca. Vereador Rogério Bittar, vamos encerrar. Então, eu volto a dizer a questão de as leis valem para todos, tanto para o hétero quanto para o homo. Então, se eles têm beijado na boca dentro da passeata gay, eu vou ser sincero, a mim não me agride nada e também eu acho que é muito preconceito da nossa parte, de certa forma, julgar aquelas pessoas que se os mesmos atos acabam sendo cometidos por pessoas heterossexuais e que a gente a gente, de certa forma, a sociedade aceita. Então, eu acho que está sendo muito válido, senhor presidente, eu sei que o senhor já pediu para se encerrar. Deixa eu dar razão ao meu vereador aqui, ao meu nobre vereador, você tem razão em debater o ato. Eu só quero deixar bem claro aqui para todos, e para o vereador Bittar também, para ele não pensar que eu sou contra o projeto que você ressuscitou. Eu sou contra o ato. Eu tenho preconceito, vou dizer aqui agora, eu tenho preconceito contra beijo na boca de homem com homem e mulher com mulher, para que não sirva isso de exemplo para as criancinhas. É só esse o meu preconceito. Não tenho preconceito contra os gays, contra nada disso. Agora, eu acho que a passeata só tem mostrado isso. Eu quero ver, eu vou aplaudir, vou lá aplaudir. Vou ver o ato da passeata. Se não houver nenhum tipo de afronta ao ser humano, às criancinhas, beijar na boca, mulher com mulher, homem com homem. Aí eu vou lá com o maior prazer e vou aplaudir. É isso, só isso.
Eu particularmente não tenho qualquer tipo de preconceito, acredito nas relações entre os seres humanos, seja ela qual for, desde que seja dentro de um limite de respeitabilidade, dentro de um limite das razões, da moral, seja ela mulher com mulher, homem com homem, e volto a manter minha posição. Acredito que o projeto vai ser muito importante para a cidade, para que a gente possa avançar dentro desse debate que virou um tabu e que muitas das vezes acabou ficando acima do bem e do mal e que ninguém nunca quis debater. Eu acho que ressuscitei sim esse projeto, é um projeto polêmico e vamos trabalhar para que a gente possa, na cidade do Rio de Janeiro, dar um exemplo para todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima vereadora inscrita, vereadora Lilian Sá, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, vereadora Luísio Freitas, que hoje está presidindo essa sessão, senhoras e senhores vereadores aqui presentes. A minha questão de ordem nesta tarde não é para falar sobre a passeata gay, porque acho que já é um caso, um assunto esgotado, né, na última sessão. Eu gostaria de anunciar a presença do nosso querido deputado evangélico também, o Natalino, deputado estadual. Seja bem-vindo aqui na nossa casa. E eu já falei, deixei minha posição aqui, que nós, evangélicos, não recriminamos os nossos irmãozinhos que são homossexuais. Nós recriminamos a prática do homossexualismo. Nós amamos os nossos irmãos gays. Bem, a minha questão de ordem é sobre educação. Eu gostaria que o vereador Jerominho estivesse presente, que ele é o presidente da comissão Jairinho. Eu troquei Jerominho, porque eu te vi aí, né? Desculpa, o vereador Jairinho, que é presidente da comissão de educação, em relação a esta lei, né, que essa resolução 946 da prefeitura, que os nobres vereadores que lutam pela educação nessa casa deveriam estar preocupados com isso. Já o Jerominho, que está falando sobre as crianças, exemplo, os professores estão preocupados, porque, olha, é difícil para a gente entender. Uma criança que ela é reprovada, ela fica com a autoestima em baixa, acha que ela não passou de ano porque ela é menos inteligente do que o coleguinha. Mas, por outro lado, se essa criança, ela sabe que ela não vai ser mais cobrada, ela não vai repetir o ano, essa criança ela não vai ter incentivo para estudar. E nem os professores também. Então, a minha questão de ordem é que a Comissão da Criança e dos Direitos da Criança e do Adolescente desta casa, mais a Comissão Permanente de Educação, fizessem uma reunião aqui nesta casa, um debate público, para trazer esses educadores até a casa, para que possam expressar a sua opinião e também convocar a secretária Sônia Mograbi, a secretária de Educação Sônia Mograbi, para fazer esclarecimentos sobre essa resolução. Hoje nos jornais tem várias interrogações e indagações. Eu estava lendo que vários professores, olha só, com 20 anos na educação pública municipal, nunca me senti tão humilhada quanto agora com essa imposição da Secretaria de Educação. Será que a reprovação e evasão são culpa só da escola? Fatores sociais e econômicos não influenciam? E também algumas perguntas que ficaram sem resposta que o Jornal Extra está trazendo, como: os professores vão cobrar diariamente a frequência dos alunos? Isso é uma pergunta que está na cabeça de todos nós que temos nossos filhos na escola. De que forma os alunos reprovados, por não cumprir a frequência mínima, serão acompanhados após o fim do ciclo? Sem reprovação, os alunos conseguirão chegar ao ensino médio bem preparados? Ora,
nós sabemos que estamos lutando para que haja horário integral nas escolas municipais, nas escolas estaduais, que só dessa maneira, com a educação, nós vamos tirar as crianças da rua, né, e lutando contra a evasão escolar. E com esta lei, nós precisamos de maiores esclarecimentos, vereador Aloysio Freitas, de maiores esclarecimentos sobre essa lei. Então, eu gostaria de pedir ao vereador Jairinho que fizesse essa audiência pública junto com a Comissão da Criança e Adolescente, a Comissão da Criança e Adolescente vai começar a fazer nas ruas um plebiscito. Nós vamos fazer na porta dos colégios, a Comissão da Criança e Adolescente, e recolher assinaturas de pais e mães, se são favoráveis ou não a esta resolução. Outra coisa que me traz a esta tribuna é minha preocupação com os projetos que estão sendo desenvolvidos agora na época do PAN. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento recebeu até semana passada projetos de organizações governamentais e não governamentais. Vou ter que botar o óculos aqui, a luz é pouca. Que oferece atividades socioeducativas profissionalizantes e de albergamento para meninos e meninas de rua. Mas a pergunta é, por que só na época do PAN? Nós já deveríamos ter esse programa aqui. Desta forma, nos deixa preocupado e perplexa a iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública de instituir um programa de atendimento para menores de rua na forma proposta no edital lançado sobre o número 001 de 2007. A Constituição Federal de 88 estabelece em diversos dispositivos a obrigatoriedade do Estado em prestar atendimento diferenciado a crianças e aos adolescentes, seja em ações específicas de caráter preventivo, seja com ações que visem o resguardo da integridade familiar, seja com ações específicas de caráter e de assistencialistas às crianças e adolescentes em situação de risco. O principal dispositivo constitucional, também o mais amplo, é sobre o tema do artigo 227, que dispõe, que é da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Podemos citar ainda os artigos 6 e 7, inciso 25, os artigos 24 e 203 do inciso 1 e 2, como demonstração da cristalina preocupação do legislador constitucional em relação à proteção dos direitos da criança e adolescente. A nossa preocupação, a preocupação da Comissão Permanente de Direitos da Criança, é que o legislador pátrio foi esmiuçada com a edição da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerado por juristas do mundo inteiro como um dos mais modernos e complexos instrumentos de proteção dos direitos inerentes a nossas crianças e adolescentes. No Estatuto encontramos disposições expressas acerca do funcionamento de entidades não governamentais, estabelecendo que estas somente poderão funcionar depois de registradas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como forma de proteção desses direitos, uma vez que não podemos de maneira alguma permitir que pessoas mal intencionadas venham se aproveitar dos recursos destinados aos programas de atendimento prestados por serviços de maneira inadequada, ou pior, deixando de prestá-los, embora sendo remuneradas para tal finalidade.
É flagrante a preocupação do governo federal em esconder a realidade de nossas crianças, dos nossos adolescentes em situação de riscos, das lentes das câmeras, das câmaras dos fotógrafos e televisão, de todo mundo, uma vez que o programa proposto visa atendimento somente no período e no circuito destinado à realização dos Jogos Pan-Americanos da cidade, em completa inobservância dos preceitos constitucionais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e defensora ferrenha desses direitos, não posso me calar diante de tal arbitrariedade. Vamos tratar esse assunto com honestidade, sem buscar esconder a nossa realidade do mundo. Não devemos ter vergonha dos nossos problemas, devemos sim ter vergonha de não enfrentá-los com a seriedade e o respeito que merece, principalmente por tratar de uma parcela tão significativa e vulnerável da nossa sociedade. Não posso acreditar que uma secretaria que tem a responsabilidade de cuidar da segurança pública possa apresentar uma proposta tão inconsistente e ilegal como essa, entregando o atendimento de nossas crianças e adolescentes e a verba destinada a esse atendimento a instituições não governamentais que não têm o credenciamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e, portanto, se encontram alheias à fiscalização do poder público. Isso é uma denúncia muito grave, senhores vereadores, que eu estou fazendo aqui. Não podemos aceitar essa preocupação do poder público apenas nos períodos dos Jogos Pan-Americanos. As ações têm que ser permanentes. O país precisa de políticas públicas conscientes, voltadas para as nossas crianças e adolescentes, como, por exemplo, a escola em turno integral e o ensino profissionalizante. Né, vereador? E é necessário poder colocar em prática esse aprendizado. As nossas crianças e adolescentes devem ser tratadas com respeito e seriedade que a matéria merece. Ações públicas eficientes e imediatas devem ser propostas, visando um futuro seguro e responsável. Afinal, as crianças e adolescentes de hoje serão os homens e mulheres que estarão à frente da nossa nação no dia de amanhã. Eu fiz esse documento e eu vou encaminhar para Brasília, para o Conselho da Criança e do Adolescente em Brasília. Por que só tirar as crianças das ruas na época dos Jogos Pan-Americanos? As situações dos abrigos aqui é alarmante. Nós estamos fazendo a Comissão da Criança e Adolescente, vamos fazer fiscalizações em todos os abrigos públicos, em todos os lugares onde trata de criança e adolescente. Para isso, a Câmara precisa da parceria da primeira vara de infância e nós já estamos recebendo respostas para podermos fazer essas incursões. Isso aqui é uma coisa que deixa a gente sem ação, como o governo federal, que podia estar ajudando, tirando as crianças das ruas, vai fazer isso só na época do PAN, só tem dinheiro para fazer isso na época do PAN. Isso é uma questão para ser discutida nesta casa, pelos senhores vereadores que têm o compromisso com a educação. Então, eu deixo essa minha como eu vou dizer aqui, não é... Não é intervenção, é uma denúncia mesmo, né? Deixa essa denúncia aqui gravada para que a gente possa começar a trabalhar em cima disso. Tá, senhores vereadores? Foi essa minha questão de ordem. Uma boa tarde para todos. Obrigada. O próximo vereador inscrito é o nobre vereador Roberto Monteiro. Dispõe de 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente Aloysio de Freitas, senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes, em reuniões e no plenário. Senhoras e senhores, eu fui instado a falar, a princípio não teria me inscrito, mas quando eu vi o debate que eu não pude participar, que teve nessa casa na quinta-feira, infelizmente não estava presente. Quer dizer, então são dois momentos aqui, um pouco do que a vereadora Lilian também falou. Mas, primeiramente, eu quero dar minha opinião e dar meu posicionamento, que eu, como parlamentar de esquerda que sou e que, obviamente, tenho que ter posições claras e definidas a respeito de determinadas matérias. Obviamente que eu acho que a questão, quando a gente acende a discussão do orgulho gay ou da parada do orgulho gay, muito aflora os preconceitos, né? Na verdade, nós temos os nossos conceitos e os nossos preconceitos e preconceitos. Então, eu acho que, obviamente, isso é reflexo também do legislativo e da sociedade, que ainda não está ganha para essa causa, que isso é uma coisa que, desde que a Constituição Federal, em 1988, afirmou que todos serão iguais perante a lei, independentemente do credo, religião e sexualidade, isso a gente pode, no lato senso da palavra, entender a sexualidade, seja ela até mesmo homossexual ou gay, que, na verdade, eu entendo que é o homossexualismo que a gente está discutindo aqui. Eu acho que isso a Câmara, ao aprovar iniciativa no sentido de uma parada com o orgulho gay, nada mais está sendo um reflexo de que a sociedade espera, né? Dentro de um período histórico, essa a desconstrução daqueles preconceitos que, obviamente, desde a pré-história, o homem tem se cercado. Então, eu entendo que a iniciativa é válida, eu sou favorável a que seja implementado na cidade do Rio de Janeiro a parada do orgulho gay, se assim querem chamar. Não vejo, acho problema nenhum a respeito disso, não me sinto incomodado em nenhum momento em falar sobre o assunto. E também não me sinto incomodado em ver um homem beijando o outro, a sexualidade é dele, isso não me compete. Eu acho que cada um deve se preocupar realmente com a questão principal, que é a gente tem discussões muito maiores e mais profundas a serem travadas aqui nessa casa, que a gente tem que trazer para o dia a dia. Então, eu fico muito tranquilo em dizer que é louvável a iniciativa e eu acho que essa Câmara tem o dever e a obrigação em aprovar algo nesse sentido. E de outra forma que eu fui instado a falar também, porque na quarta-feira aqui, nessa casa, eu já falava da questão dos ciclos, porque a matéria saiu no Globo na quinta-feira, eu ocupei a tribuna para falar, acho que foi uma parte que eu fiz ao nobre vereador Romualdo Boaventura, que coloquei a questão dos ciclos, e em que eu tenho uma posição e um posicionamento com muita ressalva ao que esse decreto de 25 de abril, por parte da Secretaria de Educação, um pouco às escuras, sem um debate político, já implementou no município do Rio de Janeiro, que foi a questão da inibição da repetência escolar. E isso, no meu ponto de vista, no meu entendimento, eu entendo que isso essa metodologia dos ciclos, e volto aqui a afirmar, ela deveria ser mais bem trabalhada, porque ela tem o seu ponto mais ideal e o seu ponto dentro de uma educação que seja adequada, desde que implemento de uma educação dentro do município que seja adequada. A gente precisaria, para implementar isso, salas de aulas onde comportassem no máximo 30 alunos, onde os alunos tivessem toda uma condição efetiva para estudar, de ser efetivamente incentivado a prática do estudo, e não simplesmente uma forma de hoje o pai deixa a criança no seu colégio e vai lá buscar como uma questão de tempo, porque ele precisa trabalhar, a criança está lá na escola, é menos um tempo que ele precisa se dedicar ao seu filho. Então, eu vejo, e o principal dessa história,
a indagação tem que ser feita a quem entende do assunto, que são os professores. Via de regra, eu entendo aqui que os professores aqui sequer foram chamados ao seu pronunciamento. Então, eu entendo que essa questão do debate é interessante, a questão de fazer, chamar novamente a discussão para essa casa e efetivamente legislar sobre o assunto. Eu acho que essa casa tem muito a ganhar e quero com isso dizer que a gente precisa justamente estar atento a todo esse tipo de debate, porque eu até coloquei isso naquela quarta-feira, eu trazia essa questão. Muito me preocupa se este decreto do prefeito, ele vai no intuito do Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, quer dizer, se é para arrecadar mais, porque quanto menor for o índice de repetência, maior serão as condições da prefeitura se colocar para receber mais recursos do Fundeb. E aí é nesse sentido que vai aqui também um pouco da nossa preocupação quando a gente fala aqui do Pan-Americano e como a nossa cidade vem sendo abandonada em função do Pan-Americano que acontece e que vai acontecer agora em julho na cidade do Rio de Janeiro. A gente vê que homens comuns, nós andamos aqui pela cidade, a gente vê o descaso das autoridades, não só com a educação, com a questão da saúde, como também com a própria urbanização da cidade. E digo isso porque domingo à noite, tive que passar pela Avenida Brasil e comecei a reparar, né, a iluminação, que é responsabilidade da Prefeitura na Avenida Brasil, a quantidade de postes sem a devida iluminação. Uma coisa tão simples. E é uma coisa que contribui para a violência. Quer dizer, o prefeito César Maia, eu acho que ele não está fazendo a sua parte, que é o seguinte, como que o município, porque a questão da violência, a gente pode dizer o seguinte, a questão é do Estado, essa discussão cabe ao Estado, à União, mas minimamente a gente precisa ter uma cidade propensa à segurança pública. E o primeiro requisito para a gente dar insegurança é a falta de zelo pela cidade, que é a competência da prefeitura. Então, eu chamo a atenção para esse debate, porque eu tenho certeza, vereadora Lília Sá, quando a senhora fala do governo federal, o governo federal tem feito muito a sua parte. As coisas nesse país, eu sou um árduo defensor do governo federal, do aspecto que algumas mudanças, elas começam a ser feitas, e começam, obviamente, dentro de um período histórico, eu acho que a gente não vai querer aqui dizer que em 4, em 8 anos, nós vamos ter mudanças gradativas na nossa cidade, até porque nós ficamos 500 anos sob a égide do conservadorismo. Então, no momento que a gente tem um governo federal que tem uma visão mais à frente do processo, uma visão mais progressista do processo, a gente não vai querer que as consequências e as soluções do problema sejam dadas de imediato. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque a gente jamais imaginaria que nesse país a gente viria desembargador preso, ministro do STJ sendo processado, e isto vem acontecendo. Altos integrantes aí da cúpula dos seus ministérios sendo investigados, parlamentares sendo punidos devidamente pelas suas irregularidades comprovadas. Então, eu acho que, obviamente, a gente vive num período republicano onde as instituições funcionam e assim tem que ser. Elas precisam ter as suas independências, o Ministério Público tem que atuar onde tem que atuar, o Executivo tem que fazer a sua parte, o Legislativo, o Judiciário. E eu vejo que, nesse momento, a gente vê que, na perspectiva histórica, a gente vê uma luz ao final do túnel. Eu acho que é louvável e eu acho que a gente deve continuar debatendo determinados assuntos, levando à tona isso para a sociedade, trazendo todas as imperfeições, colocando elas e sempre tentando pautar por uma sociedade mais justa. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o nobre vereador Jorge Mauro. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente em exercício, quem eu tenho o maior carinho e fico feliz em vir nessa presidência, doutor Aloysio de Freitas,
companheiro, esse mandato todo que eu passei por essa casa. Ao mesmo tempo, também ressaltar o seu assessor parlamentar, Eloy, que veio de origem do Edson Santos, um grande magistrado. E eu fiquei nessa casa para fazer esse papel, Eloy. Eu vejo uma matéria que o Dom Geraldo Magela, no seu seminário, diz que 80% são negros e são inteligentes. Fico feliz em saber disso, mas ao mesmo tempo eu digo que 100% dos negros são inteligentes. 80% é porque estava no seminário, mas 100% dos negros são inteligentes. Eu vi o Paulo Paim colocando algumas posições dele, na qual eu também já tenho essa mesmo pensamento, e tinha um tio que era catedrático em História, que no tempo que houve a escravatura, né, no tempo da libertação, os negros foram libertados, a jogada ao relento, sem direito a nada. Muito deles teve que voltar a trabalhar na senzala, né, ou continuar trabalhando sem a bola no pé. Eu disse e continuo dizendo que essa questão é uma questão até mais histórica, né? Foi para eles trabalharem mais rápido. Porque, você liberta alguém, não dá nenhuma condição, não teve nenhuma indenização, e não se tinha as fazendas, o que restava para ele fazer? Eu feliz, até porque eu sou oriundo da favela do Jacarezinho, estou nesse meu 4º mandato consecutivo. Minha mãe era lavadeira, meu pai trabalhava com soldador na Marinha, e à noite pegava no táxi. Eu entrei na Telege como desenhista, passei pela diretoria técnica, e fui o único vereador negro eleito no PFL em 92. Para mim, seria uma coisa maravilhosa se eu não tivesse que responder a tantos processos pelo uso da máquina, que não era uma questão. Entendeu? Mas eu entendi e desenvolvi dentro da Telege todas as petidões. Eloy, presidente, eu tenho uma questão a colocar. 100% dos negros são inteligentes. Uma parte, por favor. Uma parte. Concedido. Vereador Jorge Mauro, eu não poderia, Vossa Excelência falando dos negros, eu não poderia deixar aqui de dizer um posicionamento que eu tenho a respeito do assunto, que eu fui até instado a falar no outro dia durante uma entrevista sobre a questão das cotas. E bate muito bem em cima do que Vossa Excelência falou, que é a questão da reparação histórica que a sociedade tem com os negros. Os negros, até muito recentemente, ele ainda era escravo. A abolição se deu em 1888. Se a gente colocar dentro de um período histórico, isso vão 119, 118 anos aproximadamente a respeito da abolição. E muitas pessoas não entendem isso, porque elas vivem o momento e elas, obviamente, elas querem se valer daquele momento. Eu acho que a sociedade hoje tem, é uma coisa que tem que isso ser dito sempre, é uma reparação com os negros, e eu quero dizer que eu sou daqueles que defensores do sistema de cotas como sistema de reparação e indenização ao que os negros sofreram historicamente nesse país. Muito obrigado. Continuando, presidente, e Eloy, o que eu queria agradecer essas palavras, até porque eu vejo que o seu governo está tratando de uma maneira certa os menos favorecidos, né? Se nós dessemos, não só o negro, vamos dizer que é a maioria nas favelas, nas comunidades carentes, dentro das igrejas, que é o amparo, é o guarda-chuva que eles têm. Mas a condição de não ser 100% é porque nós não temos condição de igualdade. Por exemplo, meu filho, aos 20 anos, está no 7º período de Direito.
20 anos é tipo um período de direito. Eu dei condição, mas eu não tive. E tive que, muitas vezes, ouvir que aquele negro... Isso é muito fácil. Então, 80%, eu acho que doutor Geraldo, né, o arcebispo de Salvador, quando ele colocou que 80% são negros e são inteligentes, a gente chega... Os 20%, às vezes, não tiveram nem condição de ler, nem escrever. Aí os 20% fica nessa cota. Mas, ao mesmo tempo, eu faço, do dia de hoje, que na outra quinta-feira, queria voltar à minha lei. É a lei número 4.317, nobre companheiro, que é defensor, Lília Sá, os vereadores aqui presentes, que dia 26, que foi promulgado dia 26 de abril, lei 4.317, que foi sancionada pelo prefeito César Maia, que instituiu o 3º domingo de maio, o dia das babá. Então, domingo que vem é o dia da babá. É um dia, para mim, muito fundamental. A sociedade de hoje, eu vejo muitas mães, eu sou daquela época que você ainda podia dizer e você podia sair para trabalhar e sustentar uma mulher. Hoje a condição não se tem, hoje o casal trabalha. Não trabalha porque quer só não, às vezes até para poder aumentar a renda. E a babá é a segunda mãe, são elas, às vezes, que vê o primeiro passo do seu filho, são elas que sabem quando está com a febre, e são elas, as verdadeiras babá, aquelas que têm um carinho com o nosso filho fundamental, que faz com que ele seja alguém amanhã. Você vê muito na televisão, às vezes um grande artista, um grande escritor, apresentar como mãe, que está chegando no líder do meu partido, nosso vereador Jorge Pereira. Eu vejo muitas vezes... Seu vereador, uma parte. Não, só lembrando que nós temos um prazo aí de 1 mês, tem um projeto de lei tramitando, para dar anistia para o João Cândido, responsável pela revolta da chibata, que deu fim à chibata na Marinha, e que João Cândido até hoje, né, ele se encontra como um prisioneiro nos autos da história do país, e que há um projeto tramitando da questão dos negros, de que se dê anistia para o João Cândido e realmente ele possa receber do governo, da Marinha e a família, né, no caso, a família possa receber todos os direitos que teria se caso ele não tivesse na condição de prisioneiro e quem foi responsável pela revolta da chibata, um ato heróico por parte dele, que resultou no fim do castigo da chibata, que naturalmente atingia mais os negros nesse país. E no meu entendimento, vereador, eu acho que o arcebispo aí, ele quis dizer que 80% da população de Salvador é composta por negros, ou seja, e que todos são inteligentes. Então, do meu ponto de vista, ele quis dizer que 100% seria inteligente, ele não estaria botando um percentual de 20% não inteligente. Então, eu entendo que 80% seriam negros e que desses 80%, todos são inteligentes. Então, assim, seria 100% no caso. É só essa intervenção. Bom, então eu queria parabenizar essas babás, que são a verdadeira mãe. Sem elas, nós não conseguiríamos tocar a nossa vida. Às vezes a gente escuta, né, nosso presidente, que as pessoas falam, minha babá não foi hoje, aí a pessoa não pode ir para o trabalho, entendeu? A vida vira um transtorno. E a gente está vendo aí, na televisão, entendeu? Não, vereador Jorge Pereira. Tá, então cancela. Vou concluir. Então eu queria parabenizar a essas babás pelo seu dia, que é domingo, dizer a elas que elas são fundamentais, porque o nosso bem maior que nós temos, nosso patrimônio, são nossos filhos. E quando nós entregamos um filho
a uma pessoa para tomar conta e a gente sai no Rio de Janeiro desse sem a certeza que vai voltar e fica a certeza que elas estão lá tomando conta dos nossos filhos, elas são as verdadeiras heróis. E muitas delas são mais mães do que as próprias mães. E que domingo elas sejam soldados e todos aqueles que têm uma babá, não só aquelas babás de intelectuais ou babás, aquelas babás mesmo que às vezes você deixa em casa, aquela pessoa tomando conta do seu filho, elas têm que ser parabenizadas domingo pelo esforço heróico e eu acho que por tomar conta do nosso bem, do nosso patrimônio maior que é o nosso filho. Feliz dias da babás para todas essas babás maravilhosas nesse domingo que vai se iniciar nesse domingo agora. Parabéns, vereador. O próximo vereador inscrito, o nome do vereador Dr. Jairinho, que dispõe de 10 minutos. Presidente, Aloysio Freitas, demais companheiros vereadores, ocupo essa tribuna aqui hoje para, primeiramente, parabenizar a todas as mães pelo Dia das Mães, que passou no domingo passado. Em segundo lugar, senhor presidente, responder à indagação da nobre vereadora Lilian Sá a respeito do audiência pública para debater a resolução 946, de 25 de abril de 2007. Eu acho que a população do Rio de Janeiro e os professores da cidade do Rio de Janeiro querem uma resposta mais efetiva da Câmara dos Vereadores em relação a essa questão dessa resolução absurda, que é a Resolução 946 de 2007, aonde que foi destituído o conceito insuficiente e sendo obrigado a criança que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta de somar, no mínimo, o conceito regular. E se essa criança faltar todas as aulas e não souber ler e escrever, e tiver conceito regular, né, que só pode ter no mínimo isso, que é o mínimo que o professor pode dar até o final do ano, mesmo assim, ela passa de ano. Instituíram a aprovação automática no município do Rio de Janeiro, uma forma debochada de lidar com a educação no município do Rio de Janeiro. Eu, como presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura da Câmara, conto com todos os companheiros vereadores para votar no projeto de decreto legislativo que susta os efeitos dessa resolução. E eu tenho certeza que todos os vereadores dessa cidade, todos os professores, todos os pais de alunos e todos os alunos que vão um dia precisar dessa educação de base, que vão disputar o mercado de trabalho, que vão adentrar numa universidade, estão de acordo com esse projeto de decreto legislativo. Então tem uma convocação minha para a secretária Sônia Mograbi, PDL de convocação da secretária e o PDL sustando os efeitos dessa catastrófica e debochada resolução da senhora secretária Sônia Mograbi. É isso que eu tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, a sessão fica suspensa até às 15h40. Encerrada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Orador inscrito, a senhora vereadora Cristiane Brasil, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente,
nobres colegas, vereadores, senhoras e senhores presentes, vou hoje fazer uma fala, não só como vereadora, mas principalmente como dirigente partidária, principalmente presidente do PTB Municipal do Rio de Janeiro. Venho hoje, como presidente nessa Casa Legislativa, dizer que o posicionamento do meu partido diante de determinados pares, filiados, companheiros do PTB, que nas últimas eleições não demonstraram fidelidade para com o partido, mas não essa fidelidade de se caçar mandatos, de se pedir vagas. Isso para nós está superado, porque quem não quer ficar entre nós como membro, vereador, nós também não queremos. Não são bem-vindos. Podem ir, fica a amizade, mas como filiados e partidários, membros do PTB, nós não queremos. Nós queremos quem nos quer. Agora, com relação a membros, vereadores ou não, do partido, que desejam sair do PTB para concorrer em outras legendas, como presidente, eu digo que essas pessoas podem sair sem a menor preocupação, pois, como disse aqui, quem não nos quer não é querido. Nós queremos quem nos quer. Acontece que a gente escuta nos bastidores da Câmara alguns pronunciamentos, algumas falas de colegas vereadores, dando conta de que alguns membros do PTB não desejam deixar a legenda, desejando concorrer pelo partido, mas dentro daquela posição que comecei a falar. Existiram posturas durante as eleições que eram fundamentais para nós. Precisávamos, naquele momento eleitoral, PTB, assim como todos os demais partidos, cumprir a cláusula de barreira, ultrapassar aquele coeficiente mínimo de votos, para não perder tempo de televisão, fundo partidário, liderança, porque a gente sabe que sem isso em Brasília, o partido não existe praticamente. E alguns membros que poderiam ter ajudado o partido com 500, 1.000, 2.000 votos, que fossem, simplesmente decidiram, por conta própria, é claro, por conveniências particulares, é claro, compreensíveis, claro, apoiar candidatos que não eram do partido. Esses membros do PTB poderiam ter tido, pelo menos, o cuidado de ter nos comunicado isso, discutido isso dentro do corpo do partido, mas não o fizeram. Poderiam ter vindo candidatos, como disse, para ajudar a legenda, não o fizeram. E eu confesso que, conversando com os membros do diretório municipal, da executiva municipal, existe uma predisposição muito negativa com relação a esses membros do partido. Tanto o diretório quanto a executiva municipal não estão com vontade alguma de dar legenda aos membros, companheiros do PTB, que apoiaram outros candidatos de outros partidos, que ajudaram a cumprir a cláusula de barreira para outros partidos, ajudaram outros partidos a sobreviver, e não o PTB.
Portanto, nós estamos hoje em 15 de maio. Eu estou falando isso sem ressentimentos, sem levar para lá do pessoal. Não está falando aqui a Cristiane Brasil, está falando a presidente do PTB municipal, vereadora. E eu estou dizendo e deixando bem claro que o posicionamento da executiva e do diretório municipais num momento de convenções eleitorais pode ser de não dar legenda a companheiros que apoiaram candidatos de outros partidos. Faço isso para que as pessoas que pensarem, refletirem, analisarem suas condutas e que desejam vir candidatos novamente, o façam pelas legendas às quais ajudaram, às quais fizeram votos para que essas sim cumprissem com o coeficiente mínimo da cláusula de barreira. Porque no PTB, o ânimo é de não dar a vaga para concorrer para vereador, prefeito nas próximas eleições. E, por favor, já existe um entendimento jurídico manso nas instâncias superiores, no Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a eficácia do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das Eleições, que dizia que o candidato que estivesse com mandato dentro do partido teria uma candidatura nata por esse partido para concorrer novamente. O Supremo entendeu que não existe candidatura nata. É de conveniência própria do partido dar ou não a vaga àquele parlamentar. Portanto, a única saída seria se o estatuto interno do partido contivesse uma norma dizendo que os vereadores, deputados de mandato teriam essa prerrogativa, coisa que não tem no nosso estatuto. Portanto, no PTB não está abraçada a eficácia da candidatura nata. Quem, ao refletir sobre suas condutas, achar que pode não ser agraciado com uma vaga nas próximas eleições, que procure abrigo nas legendas que ajudou nas últimas eleições, sem a menor preocupação de ficar sem a sua vaga aqui na Câmara, porque, ao contrário de determinados partidos que, inclusive, fizeram a consulta em Brasília, eu garanto e dou minha palavra aqui de público que eu não vou procurar buscar a vaga dos parlamentares que saíram do PTB. Quem não nos quer, por nós não é querido. O PTB vai eleger de 2 a 3 novos vereadores, incluindo a minha reeleição. E serão pessoas que não estão nessa casa hoje, além de mim. Senhor presidente, na semana passada, na quinta-feira passada, eu fui chamada ao plenário para votação de um projeto que o nosso nobre colega Rogério Bittar tinha tirado do arquivo, que gostaria de colocar no calendário oficial da cidade o dia
do orgulho gay. E aí, eu fiquei muito furiosa, chateada, zangada naquele dia, porque eu percebi que determinados colegas meus trataram essa questão com uma homofobia, com uma exacerbada demonstração de macheza. Foi uma revolução de testosteronas, hormônios, para provar que eram machos aqui nessa casa, e o quanto esse comportamento perversivo não poderia ser discutido, encaminhado, apreciado numa casa, porque, enfim, os argumentos foram muitos, enfim, não concordo com eles. Só que na hora que eu vim fazer meu pronunciamento, dar minha declaração de voto, eu fiquei tão zangada, que eu não sabia por que eu tinha ficado tão zangada. Aí eu fui parar para analisar o meu próprio comportamento. Porque eu gritei aqui, eu não falei com os vereadores, eu gritei que era uma homofobia, que era um absurdo, como é que pode, em pleno 2007, a gente tratar a questão do homossexualismo dessa maneira. Eu fiquei rouca quando eu saí daqui, porque eu gritei. Eu parei para refletir no motivo que me levou a ter uma conduta tão diferente do que eu costumo ser e tratar aqui na casa. Aí me remeti ao passado, na época que eu estudava em Petrópolis, que eu morei muito tempo aqui, mas eu sou nascida em Petrópolis, e quando eu tinha uns 12, 13 anos, voltei a morar em Petrópolis. Então, no final do meu segundo grau, eu voltei a estudar numa turma que eu já tinha conhecido eles desde o maternal. Ela entrou comigo na escola desde o maternal. E era uma turma fechadinha e tal, umas 20 pessoas só. E aquelas pessoas, elas tinham um comportamento assim, bem provinciano, aquela coisa cidade pequena e tal, preconceituoso e tal. E os meninos da minha turma eram aqueles meninos, não todos, mas tinha um grupinho assim, dos 5 ou 6 meninos, que gostava de bater em criança menor, roubar lanche de criança menor, fazia o que chamam hoje, tem um nome técnico, não, o tal do bullying, que é bulir mesmo com as criancinhas menores, com as meninas da minha sala, sabe? Atrapalhavam as aulas, eles eram bons alunos, mas eram insuportáveis. Mas eu, politicamente correta, estava lá aturando aquela turminha de hormônios exacerbados, precisando provar sua masculinidade adolescente a qualquer minuto. Só que na época eu já era faixa preta de karatê, né? Eu fui campeã brasileira, campeã carioca, campeã petropolitana, de luta, e sempre na faixa de peso absoluto, que é aquela faixa de peso que é acima de todas as faixas, que você compete com meninas de 80, 70, 50 quilos. Posso dizer para vocês que eu era enjoada no karatê, mas não era, eu sempre fui disciplinada, samurai, calma, pacífica, e sempre soube usar o karatê como apenas uma legítima defesa. Eu era uma arma branca, eu treinava mais de 4 horas por dia de karatê, e amava, e amo karatê. Me deu filosofia, concentração, disciplina, enfim, não vem ao caso. Um dia entrou um garoto homossexual na minha turma. Obviamente que, para o azar do menino, ele ainda tinha uma voz fina e estridente. Então, bastava ele abrir a boca na sala, que aquele grupinho legal caía na pele dele, mas com vontade. Não tinha jeito. Aí, não bastou muito tempo,
a turminha dos bullying começou a agredir o menino. Obviamente que não na presença do professor, do coordenador, porque volta e meia eles se engalfinhavam. E o menino, coitado, contra 5, contra 10, não tinha como ele resistir, não dava. Eu posso dizer a vocês que por algumas vezes eu presenciei eles empurrando o menino, acotovelando, até que chegou um dia que um desses meninos, vou usar o termo mais chulo, mas escarrou na cara desse menino homossexual que usava óculos. Então eu vi o menino na minha frente com o rosto todo cuspido pelos covardes que estudavam na minha sala. Aquilo me deu um ódio. Dali para diante eu não fiquei amiga do menino, mas por nada, podia ter ficado, não fiquei, enfim. Mas eu passei na minha frente, eu comecei a não deixar. Falei, aqui na minha frente vocês não vão fazer isso mais não. E eles não faziam só comigo, com esse menino não, faziam com as meninas da minha turma também. Puxava o cabelo, enchia o saco, enfim. E as meninas, ai, para, mas deixava levantar, jogar para cima. Jesus, eu não precisava nem falar, eu olhava. A Luísa, só de eu olhar, as pessoas abaixavam a cabeça. Eu não permitia, obviamente, que fizesse isso comigo. Não dava essas confianças. Teve um dia que eu estou saindo da escola, a pé, eu e minha mochila, viajando. Cheguei numa esquina assim, mais erma. Gente, eram uns 10 meninos da minha turma segurando o menino, botando os braços dele para trás, cabeça para fora, pegaram a cueca do menino, rasgaram a cueca do menino. Rasgaram a cueca do menino, começaram a chutar o traseiro do menino. Chutar, socar rindo. Vocês têm dúvida que eu pulei no meio de 10? Saí espantando todo mundo e tirei o menino dessa história? Não, né? Porque eu fiz isso. Pulei no meio de uns 10, espantei, saiu, o nego me via, saia correndo mesmo. Aquele menino de cabeça baixa, com óculos quebrado, com a bunda de fora, com a cueca rasgada, humilhado, não falou um A comigo. Me olhou com os olhos cheios de lágrima, dentro do meu olho, e foi embora. Eu nunca mais vi esse menino de novo. Ele nunca mais voltou para a escola. Nunca mais soube dele. E aquilo mexeu comigo, e eu tenho certeza que o meu comportamento aqui na vez passada, na quinta-feira, de ódio que me deu, quando eu vi a reação dos meus colegas aqui, foi o mesmo ódio que me lembrou a minha adolescência. Porque eu não concordo que quem é homossexual é a vida que transforma, ele se descobre homossexual. Ele se descobre. E para essa família que tem um filho homossexual, a dificuldade que é, para essa pessoa descobrir que ela não se sente atraída pelo sexo oposto, e sim por pessoas do mesmo sexo. Ele tem que ser muito macho para assumir, para sair do armário e para dizer que é homossexual. Tem que ter muito mais coragem para ser gay do que para ser homem, porque vai apanhar da sociedade, vai apanhar muito por conta de pessoas preconceituosas. Ninguém pode esconder que ama o amor que sente dentro de um armário. É um comportamento ultrapassado, é um absurdo. Por isso é que eu entendo que ter um dia para comemorar o orgulho de ser gay é tão importante como um dia para comemorar o orgulho de ser negro, o orgulho de ser mãe, o orgulho de ser mulher, porque é a nossa condição humana. E eu não defendo mais os homossexuais com as mãos, como eu fiz no passado, porque hoje eu sou uma mulher pública, que jurei nessa casa defender a Constituição,
e na defesa da Constituição, dos princípios mais basilares, que dizem que a gente não pode ter preconceito racial, social, e nem por opção sexual, nem por religião, nem por raça, nem por nada. Quanto mais nós, homens públicos, não podemos nos dar ao direito de fazer brincadeira com a opção sexual dos outros. Não podemos. Por isso que eu fiquei tão chateada na quinta-feira passada. E vou defender esse projeto, sim, porque entendo a importância para aqueles que têm coragem de assumir que são diferentes. Então a gente protege o deficiente porque é diferente, mas não protege o homossexual que é diferente, e a mulher que é diferente, e o negro. Que exemplo que a gente está dando? É por isso que eu digo que se meus filhos um dia fizessem essa opção, eu ia apoiar. Como? Que eu ia mandar, fica dentro do armário. Eu vou ficar com pena, porque ele vai apanhar, vai sofrer o preconceito dessa sociedade, que insiste em colocar as coisas embaixo do tapete, presidente. E quanto mais o Rio de Janeiro, a quantidade de dinheiro, de divisa, de dinheiro, de imposto que gera o turismo, praticado por essas pessoas que têm dinheiro para gastar no Rio de Janeiro, fazer turismo para cá, a gente abre mão disso. Quanto de dinheiro que não gera para São Paulo, não gera para o Rio de Janeiro? O turismo gay. Vamos fingir que não existe? Não pode. Não pode. Sou contra, senhor presidente, a homofobia e o preconceito. Esse é o meu posicionamento. Parabenizo meu colega de ter tido coragem de apresentar novamente esse projeto. Estou com ele até o fim. E não abro. É isso aí, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado à segunda parte do grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa da ciência das proposições recebidas. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a instalação da comissão especial composta por 5 membros, com a finalidade de apurar as eventuais consequências sobre o aprendizado e a formação dos alunos da rede municipal decorrente da decisão da Secretaria Municipal de Educação, expressa por decreto do prefeito César Maia, que ampliou o sistema de ciclos de formação para todo o ensino fundamental. O fato foi objeto de matéria publicada no Jornal do Brasil de domingo, dia 6 de maio de 2007, na página 17, com prazo de funcionamento até o encerramento da sessão legislativa em curso. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora na forma regimental a prorrogação por mais 60 dias do prazo da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 1047 de 2006, para investigar e apurar indício de práticas fiscais e contábeis irregulares afetando o recolhimento do ISS em favor do município. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero à mesa diretora, na forma regimental, o desarquivamento do projeto de lei número 940 de 2002, de autoria do senhor vereador Jerominho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero à mesa diretora, na forma regimental, o desarquivamento do projeto de lei número 926 de 2002, de autoria do senhor vereador Jerominho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer à mesa diretora, na forma regimental, o desarquivamento do projeto de lei número 927 de 2002, de autoria do senhor vereador Jerominho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer à mesa diretora, na forma regimental, desarquivamento do projeto de lei número 525 de 2005, de autoria do senhor vereador Jerominho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, desarquivamento do projeto de lei número 833 de 2006, de autoria do senhor vereador Jerominho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero a mesa diretora, na forma regimental, desarquivamento do projeto de lei número 845 de 2006, de autoria do senhor vereador Jerominho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero na mesa diretora, forma regimental, o desarquivamento do projeto de lei número 2238 de 2004, de autoria do senhor vereador Jerominho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero a mesa diretora, na forma regimental, o desarquivamento do projeto de lei número 1226 de 2003, de autoria do senhor vereador Jerominho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero a mesa diretora, na forma regimental, desarquivamento do projeto de lei número 2322 de 2004, de autoria do senhor vereador Jerominho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero a mesa diretora, na forma regimental, a retirada, em definitivo, do projeto de lei número 1012 de 2006, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que dá o nome de Carlos Alberto Ferreira Braga, Braguinha, a cidade do samba. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero a mesa diretora, na forma regimental, a cessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, a senhora Lúcia Viladino Braga, doutora em neuropsicologia. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero a mesa diretora, na forma regimental, a cessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor general Pedro Luiz de Araújo Braga, primeiro vice-presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil, da autoria da nova vereadora Lilian Sá. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao primeiro sargento PM Júlio Oliveira dos Santos, por relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro, da autoria do senhor vereador Jerominho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha de mérito pan-americano pelos relevantes serviços prestados ao senhor Walter Faria Pereira Júnior, de autoria do nobre vereador Dr. Nelson Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero a mesa diretora, nos termos regimentais, seja concedida a medalha do mérito Pedro Ernesto a Sérgio Lorosa, ator e músico, pelos serviços prestados à população carioca, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero a mesa diretora, com fulcro no regimento interno, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Cláudio Savagete, jornalista, diretor do programa Globo Ecologia, de autoria da vereadora Leila do Flamengo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero a mesa diretora, com fulcro no regimento interno, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Francisco Antônio Rodrigues Pinto Belmonte, de autoria da vereadora Leila do Flamengo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao surfista profissional Carlos Alberto Burle Filho, de autoria do novo vereador Dr. Carlos Eduardo.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao surfista profissional Heraldo Gueiros Leite Neto, de autoria do nome do vereador Dr. Carlos Eduardo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Adriano Moutinho, integrante da Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do senhor vereador S. Ferraz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta e comentarista esportivo Mauro Santos, na modalidade futsal, de autoria do senhor vereador S. Ferraz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Eric Alves, na modalidade judô, de autoria do senhor vereador S. Ferraz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano à professora de Educação Física Márcia Sardinha, pelos serviços prestados em prol do desenvolvimento do esporte da cidade do Rio de Janeiro, de autoria do senhor vereador S. Ferraz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Bruno Romar, integrante da Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do senhor vereador S. Ferraz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao professor de futebol de campo do Centro Esportivo Sebastião Ferraz, Núcleo Pirares, Wallace de Assunção da Silva, de autoria do senhor vereador S. Ferraz. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Paulo Soares, integrante da Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do senhor vereador S. Ferraz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano a Rodrigo Silveira de Andrade, professor no Centro Social Urbano, pelos relevantes serviços prestados às crianças carentes da Cidade de Deus no ensinamento de jiu-jitsu, de autoria do senhor vereador Átila Nunes Neto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Real Gabinete Português de Leitura, pela passagem dos 170 anos de existência da entidade, de autoria do nobre vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor Walter da Rocha Fernandes, professor de Educação Física e mestre Curumim, de autoria do senhor vereador professor Célio Luparelli. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor José Jorge Oliveira de Almeida, professor de Educação Física, de autoria do senhor vereador professor Célio Luparelli. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha do mérito esportivo pan-americano a Enio Figueiredo, de autoria da nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor
Carlos Roberto da Costa, professor e incentivador na área de educação nos núcleos de esportes para a prevenção do uso indevido de drogas, de autoria do senhor vereador, professor Célio Luparelli. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem do nobre vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, questão de ordem para deixar registrado e reiterar o convite a todos os vereadores da audiência pública amanhã, na verdade a reunião com o subsecretário de Rio Águas, 1h30 da tarde, no auditório, para poder debater um programa que todos os vereadores aqui já conhecem, porque fomos nós que aprovamos ao município poder pegar empréstimo com a Caixa Econômica Federal para que possa ser feito o saneamento da Zona Oeste. Veja aqui, o vereador Jorge Mauro, grande defensor da Zona Oeste, conto com a sua presença amanhã. Como falei, a Comissão Especial de Saneamento da Zona Oeste está fazendo amanhã uma reunião sobre o saneamento da Zona Oeste com o Alexandre Pinto, subsecretário da Rio Águas. Se os assessores aqui dos vereadores puderem depois avisar os vereadores, seria importante. Do mesmo modo, nós da comissão encaminhamos para cada gabinete esse convite, principalmente pela importância que a comissão vê da participação de todos os vereadores para a gente poder estar tirando todas as nossas dúvidas e esclarecendo aí uma ação tão importante que o município do Rio de Janeiro vai estar fazendo na nossa cidade, em especial a Zona Oeste. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, o nome vereador Jorge Mauro. Nobre vereador Carlos Caiado, para mim é uma satisfação muito grande saber que um vereador tem essa preocupação, né? E tem aquele ditado que diz que o vereador não mora na Zona Oeste, mas o vereador, para defender a Zona Oeste, não deve só morar na Zona Oeste. Então, o senhor sabe disso, até porque onde o senhor mora é a Zona Oeste, né? Então, eu quero dizer ao senhor que, Vossa Excelência, que eu estarei aqui, queria fazer parte dessa comissão, mas não fui indicado pelo meu bloco, mas vou estar acompanhando de perto e estar apoiando todas as medidas que visem melhorar a condição que vive o povo da Zona Oeste. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, que preside essa comissão, e dizer que a Zona Oeste fica feliz em saber que com os votos que ele deu, o senhor está fazendo jus a essa representação. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 20/2006, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, que condiciona a aprovação e licenciamento de novos projetos de edificações de uso misto comercial ou de serviço, a previsão do uso de hidrometria por unidade. Verificação de quórum, senhor. O projeto já está em votação, vereador. Já está disponível a votação dos senhores vereadores. Está encerrada a votação. Votando e presentes 17 senhores vereadores, não há quórum para deliberar. A matéria votará em votação. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única em votação, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 85 de 2005, de autoria do senhor vereador Dr. Jairinho, que tornam obrigatórios exames médicos para detectar precocemente doenças, principalmente aquelas que exigem restrições alimentares
em todos os alunos das escolas de ensino fundamental no município do Rio de Janeiro. Os pós-votação já estão abertos para a votação. Vou encerrar a votação. Presente votando 14 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, a matéria votará em votação. Não há quórum para dar continuidade ao trabalho. Antes de encerrar a sessão, a presidência lembra que hoje, já 14 não precisa fazer atenção, não tem quórum nem para dar. Antes de encerrar, Encerrar a lembrança dos vereadores que haverá hoje sessão solene às 18h30, destinada à entrega de medalha de mérito Pedro Ernesto à professora Lígia Costa Leite, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, às 18h30. E amanhã, às 9 horas, haverá solenidade em homenagem à enfermeira Maria Antonieta Rubio Tirrell, da autoria do senhor vereador Roberto Monteiro. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.